A grandeza de uma pessoa é determinada pelos seus pensamentos. Essa é uma verdade antiga, profunda e comprovada ao longo do tempo. Vidas de homens que alcançaram grandes feitos mostram isso repetidamente. Eles entenderam cedo que a mente constrói o destino. Napoleon Hill, em seu famoso livro Pense e Enriqueça, afirmou: aquilo que você pensa sobre si mesmo, você se torna. Mas se isso é verdade, surge uma pergunta inevitável. Por que tantas pessoas lutam a vida inteira e nunca prosperam? Será que elas não pensam no futuro? Será que não enxergam o próprio potencial? Ou será que aprenderam a se ver pequenas demais? A história de hoje responde essas perguntas. E ao longo dela, há uma lição poderosa, menos espiritual, humana e transformadora, menos capaz de mudar a forma como você se enxerga e como você vive. Certa vez, em uma movimentada estação de trem, vivia um mendigo. Todos os dias, ele se sentava no mesmo lugar, encostado em uma parede fria, observando pessoas indo e vindo, carregando sonhos, compromissos e pressa. Ele sobrevivia pedindo esmolas aos passageiros, enquanto aguardavam seus trens. Era assim todos os dias, sem expectativa, sem esperança, sem mudança, até que em um desses dias comuns, algo diferente aconteceu. Enquanto estendia a mão, ele percebeu um homem bem vestido entrando na plataforma. O terno era elegante, o caminhar confiante, o olhar firme. O mendigo pensou consigo mesmo: esse homem deve ser muito rico. Se eu pedir ajuda a ele, com certeza vai me dar uma boa quantia. Movido por essa esperança, ele se aproximou e estendeu a mão. Mas em vez de dinheiro, o homem parou, olhou diretamente para ele e fez uma pergunta inesperada. Você sempre apenas pede aos outros? Ou já pensou em oferecer algo a alguém? O mendigo ficou paralisado. Nunca ninguém havia falado aquilo com ele. Confuso, respondeu: Senhor, eu sou apenas um mendigo. Eu sobrevivo pedindo esmolas. Eu não tenho nada para oferecer a ninguém. O homem sorriu levemente, não com desprezo, mas com verdade, e disse: se você acredita que não tem nada para dar, então também acredita que não tem valor. Eu sou um homem de negócios e acredito na troca. Se você me oferecer algo, eu posso te oferecer algo em troca. Mas se você acredita que não tem nada, não posso te dar nada. Em seguida, o homem entrou no trem e partiu. O mendigo ficou ali, imóvel. As palavras não saíam da sua mente. Eu nunca pensei nisso antes. Ele não foi rude. Ele apenas falou a verdade. Pela primeira vez, aquele homem começou a questionar a própria identidade. Será que eu recebo pouco porque ofereço nada? Naquela noite, ele não conseguiu dormir. A frase ecoava dentro dele como um chamado. Se você quer receber, precisa primeiro oferecer. 2 dias se passaram e algo mudou. Ele não pediu esmolas. Não porque tivesse dinheiro, mas porque estava pensando. No 3º dia, sentado na estação, seu olhar caiu sobre algo simples. Flores silvestres crescendo perto dos trilhos. Flores lindas de todas as cores, bem vivas. E então, uma ideia surgiu. E se, em vez de só pedir, eu oferecer algo em troca? Naquele dia, ele colheu algumas flores. Quando alguém lhe dava uma moeda, ele sorria e entregava uma flor em troca. O resultado foi surpreendente. As pessoas sorriam, agradeciam, algumas davam mais dinheiro do que antes. Com o passar dos dias, ele percebeu um padrão claro. Quando havia flores, as pessoas davam com alegria. Quando as flores acabavam, as doações diminuíam. E ele entendeu: as pessoas não estavam dando por pena, mas por troca. Certo dia, ele viu novamente o homem bem vestido sentado no trem. Com o coração acelerado, se aproximou e disse: Senhor, hoje eu tenho algo para oferecer. Se o senhor me dar dinheiro, eu lhe darei flores em troca. O homem sorriu, entregou o dinheiro e recebeu as flores. Hoje você entendeu o valor da troca, disse ele. Você não é mais apenas um mendigo. Você se tornou um homem de negócios. Aquelas palavras mudaram tudo. Naquele dia, o homem deixou a estação e nunca mais voltou como mendigo. Meses depois, na mesma estação, 2 homens bem vestidos se encontraram. Um deles olhou atentamente e perguntou:
eu te conheço? O outro sorriu e respondeu: sim, já nos encontramos 2 vezes aqui mesmo. Os olhos do homem se arregalaram. Você é o mendigo, aquele que me ofereceu flores. Ele sorriu, sim, mas hoje eu não sou mais um mendigo. Eu tenho um negócio e tô viajando para expandi-lo. Surpreso, o homem perguntou: o que mudou? E ele respondeu: naquele dia, eu entendi uma verdade que mudou minha vida. Deus nunca cria ninguém sem valor. Eu não era um mendigo, eu apenas pensava como um... Quando mudei minha forma de pensar, Deus mudou minha direção. A vida é moldada pela forma como você se vê. Se você acredita que é pequeno, viverá pequeno. Mas quando você reconhece o valor que Deus colocou em você, tudo muda. Você não nasceu para pedir migalhas. Você nasceu para gerar fruto. Ore assim: Deus, cura a forma como eu me vejo e me ajuda a pensar como o Senhor pensa sobre mim. Porque o poder de pensar grande começa quando você entende quem você é em Deus. Se essa história falou com você, escreva nos comentários. Eu creio e compartilhe. Alguém precisa ouvir isso hoje.